aí, vamos lá? Então, vamos seguindo nossa marcação. Ó, eu quero aproveitar para lhe dizer uma coisa. A única coisa que a gente não vai marcar na aula de hoje é a parte processual. As ações constitucionais, né? Lei 12.016, mandado de segurança, isso a gente não vai marcar agora. Então, no final da aula, vai sobrar no seu estojinho, vão sobrar todos os marcadores pretos, que os pretos são os que a gente vai usar para as ações, tá? Então, a gente vai marcar hoje só o direito material. Vou gastar aqui 3 blocos para fazer isso. No último bloco, eu vou fazer rapidamente um apanhado com vocês acerca do cabimento das ações. Por quê? Na primeira aula de peça, eu já quero começar a trabalhar cada ação. Então, vou começar pelas ações de procedimento comum e aí vou seguindo. Então, hoje a gente já vai fazer um apanhado do cabimento, da escolha das ações, tá? Mas vamos lá. Continuar aqui na nossa marcação. Vá para o índice temático, procure lá agentes públicos. E na matéria de agentes públicos, você vai pintar de vermelho. Então, pinte de vermelho aí a parte de agentes públicos. E, vamos lá, você pinta de vermelho a Lei 8.112, já sabe o esquema, né? Pinta de vermelho a 8.112, bota um marcador vermelho na Lei 8.112. Você tem um marcador vermelho escrito 8.112, você bota lá na lei. Daí você vai pintar de vermelho a Lei 8429 e vai colocar um marcador vermelho na Lei 8429. Ah, eu não consegui esse marcador, não. Não tem problema, usa clipe. Não pode usar marcador colorido sem nada escrito, tá? Então, se você não tem esse marcador, o que eu te falei que você acha no site da Marca Fácil, é o que tem a minha marca, tá? O MC. Se você não achou esse marcador, não tem problema, você vai usar clipe colorido. Bacana. Então, vermelho na 8.112. Vermelho na 8429, botou marcador na 8429. Depois, você vai no artigo 37 da Constituição Federal e bota também o marcador vermelho nesse artigo 37. Depois disso, você vai botar um marcador vermelho no artigo 40 da Constituição Federal e vai botar um marcador vermelho na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Então, a gente botou agentes e improbidade tudo junto, né? Então, marcador vermelho na 8.112, na 8429, na Lei 12.846, que é a anticorrupção, no artigo 37 e no artigo 40 da Constituição. Então, vamos começar agora, pega o lápis vermelho e vamos fazer algumas marcações. Primeiro, você vai no artigo 37 e vai pintar de vermelho os artigos 37 incisos 1, 2, 4. Eu estou separando os mais importantes, tá? 6, 7, 9, 10, 11, 12. Virgem. 12. 13, 15, 16 e 17. Daí vai grifar o parágrafo 4º e o parágrafo 9º. Então, esses são os artigos que eu quero que você grife de vermelho. Você vai ver que nessa página já tem grifado de azul aí o 37 e 21, né? Porque foi licitação. Então, de vermelho a gente vai grifar os incisos 1, 2 e 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, 13, 15, 16 e 17, parágrafo 4º e parágrafo 9º. Esses são os artigos que eu quero que você grife de vermelho, tá? Então, todos esses aí vão ficar grifados de vermelho. Vai também grifar de vermelho o artigo 40, todo ele. Pode grifar o artigo 40 e também vai grifar o artigo 41. Vai grifar ele de vermelho. Então, grifa o artigo 37, grifa o artigo 40 e grifa o artigo 41. O artigo 40 trata de aposentadoria. O artigo 40 trata de estabilidade, né? Então, esses incisos e parágrafos do artigo 37, vai grifar o artigo 40 todo, vai grifar o artigo 41 todo, tudo de vermelho, tá bom? Ótimo. Com isso grifado, a gente agora vai grifar a Lei 8.112. Abre a 8.112 e vamos começar.
Então, para começar, a Lei 8.112 ela é tranquila, né? A gente já sabe que os pontos principais dela são todos organizados de forma didática. A Lei 8.112 é super didática, ela vem numa ordem bem bacana, não tem muita dificuldade. Então, você vai abrir a 8.112 e vai começar grifando o artigo 5º da Lei 8.112, porque esse artigo 5º, ele estabelece os requisitos para ingresso no Serviço Público Federal, né? Então, o artigo 5º fala que tem que ter tem que ter nível de escolaridade, tem que ser brasileiro, 18 anos de idade, aptidão física e mental para o exercício do cargo, tudo bonitinho. Inclusive, nesse aptidão física e mental, você vai colocar a súmula vinculante número 44. Faça a remissão aí à súmula, que é a súmula que diz que tem que haver exame psicotécnico, somente mediante lei. A súmula vinculante número 44, que diz que só se pode exigir exame psicotécnico por meio de lei, a gente vai botar aí no artigo 5º. Depois disso, você vai grifar o artigo 8º, que trata das hipóteses de provimento. E aí, pessoal, do artigo 8º em diante, você não precisa grifar os outros. Esse artigo 8º fala provimento originário, que é a nomeação. Depois fala dos provimentos derivados, vamos lembrar deles, já falei isso nas aulas de direito material. Readaptação, promoção, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Eu não preciso que você vá grifar cada um dos artigos que trata de cada um dos provimentos derivados. Não, basta grifar o artigo 8º, você já sabe que a explicação dos provimentos derivados vem na ordem aí, depois vem promoção. Se quiser, você pode pintar de vermelho isso. Está escrito aí, dá promoção, você pinta de vermelho. Depois reversão, depois readaptação, depois reversão, reintegração, recondução, aproveitamento. Se quiser, pode pintar de vermelho. Mas não precisa, tá? Já sabe que são as hipóteses de provimento. Daí eu quero que você grife o artigo 33, trata das hipóteses de vacância, e vai grifar os artigos 36 e 37, remoção e redistribuição. Dois temas que a gente já bateu aqui também, né? 36 e 37 tratam de remoção e de redistribuição. Depois você vai grifar o artigo 40 e o artigo 41, tá? Então, grifa o artigo 40, grifa o artigo 41, trata de remuneração. Depois disso, vai grifar o artigo 49. E do 49 em diante, você não precisa grifar mais nada antes de chegar na parte de direito de petição. Por quê? Aí você vai ter, a partir do 49, gratificações adicionais, indenizações. Depois, licenças e afastamentos. Tá tudo na ordem, tá? Se você quiser, você pode grifar cada um uma por uma, tipo diária, você grifa. Ajuda de custo, você grifa. Auxílio moradia, você grifa. Aí depois vem adicional. Férias, você grifa. Gratificação de função, você grifa. Adicional de hora extra, você grifa. Você pode fazer isso, mas não precisa. Como eu te falei, a Lei 8.112 ela é bem didática, ela vem na ordem certinha, tá? Então, as gratificações, vem primeiro as indenizações, depois as gratificações, depois os adicionais, depois licenças, depois afastamentos, tudo na ordem bonitinha. Aí eu quero que você chegue na parte que começa a tratar de direito de petição. Aí a gente vai começar a tomar cuidado. Você vai grifar o artigo 107, vai grifar o artigo 108. Tá? Então, a gente começa grifando o 107 e 108, que tratam dos recursos e pedido de reconsideração. E depois a gente vai entrar no regime disciplinar. Você vai grifar o artigo 116. Esse artigo 116, ele define quais são as obrigações do servidor, né? São deveres genéricos. Zelo, assiduidade, cuidado com o material. E aí sim, o ponto mais importante de grifar é o artigo 117. Esse artigo 117, ele define quais são as infrações que o servidor público pratica, né? Então, do 117, do inciso 1 até o inciso 19, nós temos infrações que são puníveis com sanções administrativas. Quais são as sanções? Não precisa decorar. Vão ter duas remissões nesse artigo.
Primeiro vai ter uma remissão ao artigo 129, porque o artigo 129, ele diz quais as infrações puníveis com advertência. E ele fala que são puníveis com advertência do inciso 1 ao 8 e o inciso 19. Depois você vai colocar para mim também outra remissão, que é o artigo 132, inciso 13, que diz que são puníveis com demissão os incisos 9 a 16. O que me sobra é suspensão. Então a gente já sabe, do inciso 1 ao 8 e o inciso 19 são infrações puníveis com advertência. Está aqui no artigo 129. Do inciso 9 ao 16 são infrações puníveis com demissão. Está aqui no artigo 132, inciso 13. O que sobrou, foram 17 e 18, são infrações puníveis com suspensão. Então, com essas duas remissões aqui, você não tem como errar na hora da prova, né? Já vai saber quais são as infrações do artigo 117 que ensejam advertência, quais são as que ensejam demissão e as demais as que sejam suspensão, inciso 17 e 18, tá? Mas aí você vai grifar para mim ainda os artigos 118, 126, 127, 127 e 129, inclusive, que tratam das outras penalidades, né? Fala que será cassada a aposentadoria e a disponibilidade do servidor que na atividade cometer infração punível com demissão, né? Então você vai grifar 118, 126, 127 e 129. Vai grifar o artigo 132. Esse artigo 132, ele estabelece todas as infrações puníveis com demissão. Então, nesse artigo 132, todas as infrações que estão aí são puníveis com demissão. Então, além daquelas infrações do artigo 117, incisos 9 a 16, o artigo 132 estabelece outras infrações mais graves que também são punidas com demissão. Abandono de cargo, inassiduidade habitual, crimes contra a administração pública. Seguinte, dois incisos eu quero remissão. O inciso 2 explica fala de abandono de cargo e o inciso 3 fala de inassiduidade habitual. Você já sabe o que é. Abandono de cargo é ausência por mais de 30 dias consecutivos intencionalmente. A inassiduidade habitual é a ausência por 60 dias interpolados no período de 12 meses, sem justificativa. Você sabe. Mas isso está no artigo 138. Então, no inciso 2 do artigo 132, a gente faz uma remissão, artigo 138, que explica o que é abandono de cargo. E no inciso 3, a gente faz uma remissão para o artigo 139, que explica o que é inassiduidade habitual. Então, tudo que a gente já aprendeu já vai ficar explicado, né? A gente já aprendeu isso aqui, só que vai ficar explicado na lei, grifado, marcado direitinho, para na hora da prova, se você não lembra, você encontra direitinho aí. Vai grifar ainda para mim os dois artigos, né? O 139, 138 e 139. Depois vai grifar artigo 141, 142. O artigo 141 trata de competência para aplicar penalidade. Quem é que tem competência para aplicar cada penalidade? Pode grifar o artigo 141 todo. E o artigo 142 estabelece os prazos prescricionais para aplicação dessas penalidades, tá? Então a gente já falou da competência, já falou da prescrição, agora é só grifar. Então o artigo 141 fala da competência, o artigo 142 da prescrição. Vamos grifar também as partes de processo administrativo, sindicância, afastamento preventivo. Então grife artigo 144, 145, grife ainda 147, 148 e 149. Então a gente começa a tratar do processo administrativo, sindicância, afastamento preventivo na esfera administrativa, depois instauração do PAD, né, ou estruturação do PAD, inquérito, julgamento, tudo bonitinho. Vai grifar o artigo 153, que trata da produção de provas, o artigo 156 também, né, oitiva de testemunha e tudo mais. Grife o artigo 161, grife o artigo 163, parágrafo único. Você vai ver o 163, parágrafo único, é o que traz aquele detalhezinho que a gente sempre esquece, que caso o sujeito, ao invés de ser intimado
pessoalmente, seja intimado por edital, o prazo para apresentação de defesa dele, ao invés de 10, será de 15 dias, né? Todos os detalhes que a gente já conversou nas aulas de direito material. Você agora está grifando. Minha dica é, valendo o que você está grifando, porque na medida em que você for lendo o que você está grifando, você vai se lembrar da matéria. Isso é importante. Grife aí também o artigo 167 e o artigo 174, né? Revisão no processo administrativo. A gente já tinha botado recurso e pedido de reconsideração. Marquei também um artigo que trata da revisão. Certo? Tudo isso você está grifando de azul. Desculpa, tudo isso está grifando de vermelho, porque a gente está tratando de agente público. Você ainda vai grifar de vermelho agora a 8429. Então, vá na 8429, que já está com marcador vermelho, né? A gente já tem marcador vermelho na 8429. E agora, a gente vai marcar alguns artigos importantes dessa lei. Vamos lá? Para começar, você vai grifar o artigo 1º. Tanto o caput, quanto o parágrafo único. O artigo 1º trata do sujeito passivo do ato de improbidade. Então, ele fala que pode ser lesado pelo ato de improbidade as entidades da administração direta e indireta, entidades privadas que recebem dinheiro público. O parágrafo único fala que mesmo que a entidade receba menos de 50% de dinheiro público, né, aí a lei de improbidade se aplica no que tange às sanções patrimoniais, no limite do dinheiro público, tudo que a gente já aprendeu também. O artigo 2º qualifica os agentes públicos. Todo mundo que atua em nome do Estado. O artigo 3º diz que, além dos agentes públicos, também respondem pelo ato de improbidade os particulares que concorrerem, induzirem ou se beneficiarem direta ou indiretamente da prática desse ato. Grife o artigo 8º. E vamos grifar cada uma das infrações de improbidade. Você vai grifar o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 10A, né, que é aquela nova espécie de ato de improbidade que a gente já conversou, e o artigo 11. Então, atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, atos de improbidade que causam dano ao erário, ato de manter, ampliar benefício indevidamente em relação ao tributo de ISS e atos que atentam contra princípios da administração. Grife o artigo 12, por fim, que tem as sanções, né? Então, cada uma das espécies de atos de improbidade, hoje não são somente 3, são 4 espécies de atos de improbidade, e o artigo 12, que traz as sanções. Com a lei na mão vai ficar fácil. Você já reparou que vai ficar fácil, né? Tudo que você se preocupou tanto em decorar para a primeira fase, não vai precisar mais. Perfeito. Aí eu quero que você vá na parte processual, vá no artigo 17. Nesse artigo 17, você vai grifar. Vamos lá. Parágrafo 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 10º. Tá? Então, eu quero que você grife todos esses parágrafos do artigo 17. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 10º. Traz as regras da ação de improbidade. Então, a vedação de transação, fala que cabe agravo da decisão que recebe a petição inicial, né? Traz todos os aspectos, a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, todas as regras básicas da ação de improbidade. Né? A necessidade de notificação para a defesa prévia no prazo de 15 dias, tudo aquilo está aqui no artigo 17. Quero ainda que você grife o artigo 21, que fala que os atos de improbidade serão configurados mesmo que não haja dano efetivo ao erário, mesmo que não haja rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, e quero que você grife o artigo 23, que trata dos prazos de prescrição. Só um detalhe. O inciso 2 do artigo 23, ele fala dos prazos de prescrição para servidores efetivos. E ele diz que no caso de ser um servidor efetivo, o prazo de prescrição é o prazo previsto no Estatuto do Servidor para as infrações puníveis com demissão. Vamos botar a remissão para o Estatuto? Então, no inciso 2 desse artigo 23, vai ficar uma remissão para o artigo 142, inciso 1, da Lei 8.112.
Porque esse artigo 142, inciso 1, diz que no âmbito federal, a demissão prescreve em 5 anos, contados do momento em que a administração pública toma conhecimento do fato. Então, é o prazo de prescrição para a demissão que vai coincidir com o prazo de prescrição para a ação de improbidade. Perfeito? Era o que eu queria marcar de agentes públicos. Vamos seguindo. Eu quero que agora você procure no seu índice temático, vá para o índice temático, e aí nele você vai pegar atos e processo administrativo. Na parte de atos administrativos e processos administrativos, você vai pintar de laranja. Então, eu quero laranja para atos administrativos e processos administrativos. Tá bom? E aí você vai encontrar os marcadores laranja e a gente vai colocar esse marcador. Primeiro, na Lei 9784 de 99. Então, para começar, a Lei 9784 de 99 merece um marcadorzinho laranja, tá? Então, você pinta a Lei 9784 e marca de laranja a Lei 9784. Também eu quero um marcador laranja para o artigo 78 do CTN, que traz o conceito dos atos de polícia, né? Os atos decorrentes do poder de polícia. Então, aí no artigo 78 do CTN, então ele também merece um marcadorzinho laranja. E você já aproveita e grifa esse artigo. Então, pode grifar de laranja o artigo 78 do CTN. E também você vai botar um marcador laranja no artigo 2º da Lei 4717. A Lei 4717 é uma lei de ação popular. Depois ela vai ganhar marcador preto. E a gente vai marcar de preto todos os aspectos processuais da Lei de Ação Popular. Isso aqui não é processual. O artigo 2º, ele diz quais são os elementos de um ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E ele trata das ilegalidades em cada um dos elementos. Então você vai pintar de laranja esse artigo 2º e vai pintar de laranja também o artigo 4º da Lei 4717. Então, os artigos 2º e 4º da Lei 4717 são artigos materiais, tratam de atos administrativos e ilegalidade dos atos. Vai pintar de laranja, tá? Então, tem marcador laranja nesses artigos, e você pintou os dois de laranja, artigo 2º e o 4º da 4717. Tem marcador laranja no artigo 78 do CTN, e você também pintou de laranja esse artigo 78 do CTN, e tem marcador laranja na Lei 9784. Vamos abrir essa lei? Eu tenho algumas coisas para pintar de laranja nela. Abre a Lei 9784 e vamos começar a pintar. Primeiro, eu quero que você pinte o artigo 2º. Todinho, tá? O caput e os parágrafos, tá? Os incisos, tudo do artigo 2º tratam dos princípios aplicáveis à administração, na prática de atos, na condução de processo administrativo, amplia um pouquinho o rol de princípios da Constituição Federal. Pode grifar o artigo 2º de laranja. Também, eu estou na Lei 9784, tá? Para quem não me acompanhou, eu estou aqui na Lei 9784. Também você vai pintar de laranja o artigo 5º. Vai pintar os artigos que tratam de delegação e avocação de competência. Artigos 11, 12, 13 e 14. Então, artigo 2º, 5º, 11, 12, 13 e 14. Artigo 15. Artigos 18, 19 e 20. Impedimento e suspeição. Tema que a gente também já conversou. Tá? Então, impedimento, suspeição, tudo isso você vai grifar. Vai ainda grifar de laranja o artigo 29 e o artigo 30. Daí eu quero que você grife alguns elementos referentes ao ato mesmo, né? Os atos administrativos. Você vai grifar o artigo 50, que trata do dever de motivação. O artigo 51, que trata da extinção dos atos. O 53, que trata da anulação. E o 54. Então, 50, 51, 53 e 54. Além disso, recursos no processo administrativo em geral. Você vai grifar recurso, revisão e tudo mais. Você vai grifar os artigos 56, 57, 58,
59 e 60. Então, vai grifar esses 5 artigos, 56, 57, 58, 59 e 60, que tratam de recurso, que tratam de revisão, no processo administrativo em geral, não no PAD propriamente dito, não no processo licitatório, né? Nos processos administrativos em geral. Então, tudo isso de laranja na Lei 9784 de 99. Daí eu quero que você volte para o índice remissivo, porque a gente vai marcar bens públicos. Vamos lá? Bem rapidinho. É um tema que não cai tanto, mas é bom deixar marcado. Então, vai lá e pinta de amarelo a parte de bens públicos no índice remissivo. Pinta de amarelo e você vai encontrar aí 4 marcadores amarelos no seu estojinho de marcadores. Pessoal, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou aqui só por desencargo de consciência. Eu te falei que se você não tiver o marcador, não tem problema. Você pode usar clipe. Você só não pode usar marcador em branco, tá? Mas se você quiser um marcador, eu vou te mostrar qual é. Entrei aqui no site da Marca Fácil, escrevi Matheus Carvalho, etiqueta Matheus Carvalho, já veio logo, busquei. Aqui, ó, vou te mostrar uma coisa. A etiqueta é justamente essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ela grande. Consegui, eu acho. Mostra aqui para ele, Marcos, rapidinho. A etiqueta é essa aqui, ó, que você está vendo, tá? Essa etiqueta aqui, escrito Marca Fácil, aqui 1690, 1521, é isso que eu estou falando. Marca Fácil, ela tem esse marcadorzinho aqui, tá vendo? Matheus Carvalho. Se não tiver isso, não é essa. Aí não é o ideal, não serve para você para fazer a marcação do jeito que a gente está fazendo, tá bom? Então, só para você achar. De qualquer forma, como eu falei, amarelo, bens públicos. Vamos botar os marcadores amarelos? Primeiro, você vai botar um marcador amarelo no artigo 20 da Constituição Federal. No artigo 20 da Constituição Federal, você bota um marcador amarelo e pode pintar o artigo 20 todo de amarelo. Ele define quais são os bens da União, né? Nesse artigo 20, a gente vai fazer uma remissão. Decreto-Lei 9760 de 46. Então, a gente vai fazer logo a remissão ao Decreto-Lei. Então, aproveite e bote o marcador logo no Decreto-Lei também. Então, você vai botar um marcador nesse Decreto-Lei 9760. Tem um marcador escrito Decreto-Lei 9760, amarelo. Você vai pegar esse marcador e botar aí. Então, você já botou um marcador no artigo 20 da Constituição, amarelinho, e pintou de amarelo esse artigo e fez a remissão para o Decreto-Lei. Depois você pegou um outro marcador amarelo e botou no Decreto-Lei 9760, tá? Vai pegar mais um marcador amarelo, vai botar no artigo 26 da Constituição e vai pintar de amarelo o artigo 26. Ele define quais são os bens dos estados, né? Então, artigo 20. E mais o Decreto-Lei define quais são os bens da União. O artigo 26 define quais são os bens dos estados. Então, você vai usar esse artigo 26 também, pintar ele de amarelo também. E você vai botar um marcador amarelo no artigo 98 do Código Civil. Então, você botou um marcador amarelo no artigo 20 da Constituição, pintou de amarelo esse artigo. Botou um marcador amarelo no Decreto-Lei 9760, botou um marcador amarelo no artigo 26 da Constituição Federal. E, por último, você botou um marcador amarelo no artigo 98 da Constituição. E você não só botou o marcador amarelo no artigo 98, como você vai grifar do artigo 98 até o artigo 104, eu acho. Eu vou confirmar se é 104. 103. Então, você vai grifar do artigo 98 até o 103, tudo de amarelo. Vou repetir. Você bota um marcador amarelo no artigo 98 e você grifa de amarelo no Código Civil do artigo 98 até 103. Ele traz o que são bens públicos, ele traz bens de uso comum, de uso especial, dominical, tudo aquilo que você aprende, tá? Então, 4 marcadores amarelos, artigo 20 da Constituição, Decreto-Lei 9760, artigo 26 da Constituição e 98 do Código Civil, e pinta de amarelo, artigo 98 até 103 do Código Civil. Combinado? Perfeito. 1 minuto
e volto para a gente continuar na marcação aqui sem parar.